A desculpa morre primeiro. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe. Não é quando você começa. Não é quando você vence. Não é quando tudo dá certo. É quando a sua desculpa morre. A verdadeira jornada do guerreiro não começa com força, começa com responsabilidade. E responsabilidade dói. Porque enquanto a desculpa está viva, você sempre tem para onde fugir. Sempre existe um motivo externo. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de apoio, falta de talento. Sempre algo fora de você. Mas quando a desculpa morre, sobra apenas você diante da própria vida. E isso assusta. Porque enquanto você acredita que o problema está nas circunstâncias, você preserva sua identidade intacta. Você continua sendo a vítima do contexto. Continua sendo alguém que poderia, se as condições fossem melhores. Continua sendo o potencial não realizado que espera o momento perfeito. Só que o momento perfeito nunca vem. E no fundo você sabe disso. Existe uma inquietação constante dentro de você que sussurra: não é o mundo que está te impedindo. É você. Essa é a parte que ninguém gosta de ouvir. Nós fomos treinados a justificar. Desde cedo aprendemos a explicar nossos fracassos de maneira confortável. Se falhamos, foi porque o cenário era injusto. Se não tentamos, foi porque ainda não era a hora certa. Se não persistimos, foi porque não recebemos incentivo suficiente. A mente cria narrativas para proteger o ego. E quanto mais você repete essas narrativas, mais elas se tornam parte da sua identidade. Mas existe um problema brutal nisso. Toda desculpa que te protege também te aprisiona. Pense em quantas vezes você disse que começaria quando estivesse mais preparado, quando tivesse mais confiança, quando tivesse mais clareza, quando estivesse menos cansado. Parece racional. Parece estratégico. Mas muitas vezes é apenas medo mascarado de prudência. A desculpa veste roupa elegante. Ela parece lógica. Parece madura. Parece inteligente. Só que no fundo ela tem uma única função: evitar o desconforto. E o guerreiro nasce exatamente onde o desconforto começa. A jornada não começa quando você se sente pronto. Começa quando você decide agir mesmo se sentindo insuficiente. Quando você aceita que não terá todas as respostas. Quando você para de negociar com a própria consciência. Existe uma diferença enorme entre planejar e adiar. Entre se preparar e se esconder. Entre ser estratégico e ser covarde. E essa linha é interna. Só você sabe quando está mentindo para si mesmo. Talvez você esteja esperando um sinal. Uma confirmação. Um empurrão do universo. Mas e se o único sinal necessário for a sua insatisfação? E se o incômodo que você sente todos os dias for o chamado? Porque existe uma versão sua que já está cansada das próprias justificativas. Uma parte sua que já percebeu que continuar explicando não muda nada. A desculpa é confortável porque tira o peso da responsabilidade. Se o problema é externo, você não precisa mudar. E mudar exige sacrifício. Exige disciplina. Exige enfrentar partes suas que você prefere ignorar. Exige admitir que você poderia ter feito mais. E essa admissão é pesada. Ela desmonta a narrativa de que você fez tudo o que podia. Mas aqui está a verdade que transforma: você não precisa ter feito tudo o que podia até agora. Você só precisa decidir fazer diferente a partir de agora. O guerreiro não nasce perfeito. Ele nasce decidido. Existe um ponto de ruptura na vida de qualquer pessoa que evolui. Um ponto em que as justificativas perdem força. Um ponto em que você olha para si mesmo e percebe que continuar repetindo as mesmas explicações é mais doloroso do que assumir a responsabilidade. Esse é o momento da morte da desculpa. E não é dramático. Não tem música épica. Não tem aplausos. É silencioso. Interno. É uma decisão fria. A partir desse ponto, tudo muda. Porque quando você elimina a desculpa, você elimina também a fuga. E quando não há fuga, só resta o confronto. Confronto com a sua preguiça. Com a sua inconsistência. Com a sua autossabotagem. Com o seu medo de julgamento. E isso dói mais do que qualquer crítica externa. É mais fácil culpar o mundo do que admitir que você tem adiado o seu próprio crescimento. Mas existe algo poderoso nesse confronto. Ele devolve o controle. Se o problema está em você,
a solução também pode estar. Se a limitação é interna, o poder de superá-la também é. De repente, você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser agente da própria transformação. Isso é libertador. Mas também é assustador. Porque agora não há mais quem culpar. Talvez você esteja pensando, mas existem dificuldades reais. Sim, existem. O mundo não é simples. As condições nem sempre são favoráveis. Algumas pessoas começam com menos recursos. Algumas enfrentam desafios mais pesados. Reconhecer isso é honestidade. Usar isso como justificativa permanente é prisão. O guerreiro não ignora as dificuldades. Ele as incorpora. Ele entende que o caminho será mais árduo. Mas ele para de usar isso como motivo para não agir. Ele entende que não precisa controlar tudo. Precisa controlar apenas a própria postura. A grande virada acontece quando você percebe que disciplina não é punição. É compromisso. Compromisso com a versão sua que você ainda não se tornou. Cada vez que você escolhe agir mesmo sem vontade, você está matando uma pequena desculpa. Cada vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, você fortalece a identidade do guerreiro. Identidade é construída por evidências. Se você constantemente cede a justificativas, sua mente registra: eu sou alguém que desiste. Se você constantemente age apesar das desculpas, sua mente registra: eu sou alguém que cumpre. Com o tempo, isso se torna automático. A jornada deixa de ser forçada e passa a ser natural. Mas o início é desconfortável. Você vai sentir resistência. Vai sentir vontade de voltar para o velho padrão. Vai ouvir a voz interna dizendo que hoje não é o melhor dia. Que amanhã será mais adequado. Que você merece descansar antes de começar. E não há problema em descansar. O problema é usar o descanso como adiamento crônico. A desculpa sempre oferece alívio imediato e arrependimento tardio. A ação oferece desconforto imediato e orgulho futuro. A pergunta é: qual dor você escolhe carregar? Existe uma maturidade profunda em aceitar que ninguém virá te salvar. Que ninguém organizará sua rotina por você. Que ninguém terá mais compromisso com seus sonhos do que você mesmo. Essa compreensão encerra a infância emocional. É o rito de passagem do guerreiro. Enquanto você espera validação externa para agir, você continua dependente. Quando você age mesmo sem aplausos, você amadurece. A jornada começa quando você para de negociar com aquilo que sabe que precisa fazer. Quando você entende que motivação é instável, mas decisão pode ser constante. Quando você percebe que não precisa estar inspirado para ser disciplinado. O clímax dessa transformação não é externo. Não é um troféu. Não é uma conquista visível. É o momento em que você percebe que já não precisa inventar explicações. Que quando falha, você assume. Quando erra, você ajusta. Quando cai, você levanta sem drama. Você para de teatralizar o fracasso e começa a tratá-lo como parte do processo. E algo curioso acontece quando a desculpa morre, a energia aumenta. Porque manter justificativas exige esforço mental. É preciso sustentar narrativas, defender histórias, explicar repetidamente por que você ainda não começou. Quando você elimina isso, sobra energia para agir. Você descobre que não estava tão cansado quanto pensava. Estava dividido. Parte de você queria avançar. Outra parte queria manter a zona de conforto. Essa guerra interna drenava sua força. Quando você decide de um lado só, a força se concentra. Isso não significa que o medo desaparece. Ele continua ali. Mas deixa de comandar. Você aprende a agir com medo mesmo. Aprende que coragem não é ausência de insegurança. É movimento apesar dela. Talvez hoje exista uma desculpa específica que você repete. Eu não tenho tempo. Eu não sou bom o suficiente. Eu preciso de mais estudo. Eu já tentei antes. Seja qual for, observe-a com honestidade. Pergunte-se: isso é um fato imutável ou uma proteção confortável? A jornada do guerreiro começa quando você assume que pode não ter controle sobre tudo, mas tem controle sobre a próxima ação. Não sobre o resultado final, mas sobre o próximo passo. E quando você foca no próximo passo, o caminho deixa de parecer impossível. Você não precisa se transformar inteiro hoje. Precisa apenas matar uma desculpa hoje. Amanhã, outra. Depois.
outra. E assim, sem perceber, você constrói uma nova identidade. Uma identidade baseada em responsabilidade, não em justificativa. Existe uma força imensa em dizer: eu poderia ter feito melhor, não como autocrítica destrutiva, mas como reconhecimento honesto. Essa frase abre portas. Porque se você poderia ter feito melhor, então pode começar a fazer melhor agora. A verdadeira liberdade não está em ter infinitas opções. Está em assumir as consequências das próprias escolhas. Enquanto você terceiriza a culpa, você terceiriza o poder. Quando você assume, você recupera o poder de agir. E aqui está o ponto final que precisa ficar claro: ninguém se torna guerreiro por acaso. Torna-se por decisão repetida. Por pequenas escolhas diárias que acumulam caráter. Por compromissos cumpridos quando ninguém está olhando. Então eu quero te perguntar algo direto: qual desculpa ainda está viva na sua vida? Qual narrativa você usa para justificar a estagnação? Escreve aqui nos comentários. Nomear é o primeiro passo para enfraquecer. Quando você traz para a consciência, ela perde parte do poder. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like. Isso mostra que você quer continuar fortalecendo essa mentalidade. E se você está pronto para construir disciplina, maturidade e força real, se inscreve agora no canal. Porque a jornada do guerreiro não começa quando o mundo muda. Começa quando a sua desculpa morre. E essa decisão pode acontecer hoje.